Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Estamos iniciando a gravação de mais um podcast da Última Linha. Para você que está chegando aqui no nosso canal agora, o podcast da Última Linha é um podcast que fala sobre empreendedorismo. E por que a Última Linha? Porque a Última Linha é justamente a linha mais importante para qualquer empresário, que é a linha do lucro no DRE. Estou aqui mais uma vez com o Vladimir. Bem-vindo, Vladimir. Obrigado, Du. Uma honra estar aqui contigo. Muito bom, né? Tá fazendo. A gente sente falta, né? Quando às vezes Sente, pega um feriadinho, alguma coisa, a gente sente falta. estamos retornando. Isso. E hoje estamos aqui com um convidado aqui, um grande amigo meu de muitos anos. Já tivemos negócios juntos, né? E é um cara assim sensacional, uma índole, um caráter assim fantástico, uma pessoa. Hoje a conversa vai ser bem bacana mesmo, interessante, viu? Você apresenta ele ou eu apresento? Apresento. Vai lá. Então, pessoal, né, hoje a gente está aqui com Adriano. Então, aqui, para quem está chegando agora, a gente sempre traz um empresário aí sensacional. Então, são conversas bem legais sobre empreendedorismo. Pessoas que já têm aí uma carreira dentro do empreendedorismo, que já empreendeu em diversos segmentos. E o Adriano vai contar um pouquinho da história dele. O que eu vou perguntar de início, Adriano, é o. Vou falar para você se apresentar pro pessoal e o que você faz hoje, e depois a gente vai falar um pouquinho aí sobre a A sua sua história, carreira, né? Tá. né? Perfeito. Meu nome é Adriano Lisboa. Primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui, o Vladimir, que é um grande amigo meu, me convidou, e você, Eduardo, e pelo canal, né, tão interessante que vocês têm, que dá o suporte para os empreendedores, né? Eu atuo no segmento principal hoje de blindagem arquitetônica, voltado para a segurança, né? Tenho outros segmentos também, tenho investimentos fora do país, né, na área de turismo, e tenho outros negócios em andamento que devem começar agora, já no segundo semestre de 2025. Legal. Vamos Legal. fazer aquela pergunta inicial, A né? clássica. É a clássica. Sempre a primeira pergunta, a pergunta nossa que pergunta quebra-gelo aqui, Isso. é a pergunta o porquê que você foi parar nesse segmento, né? Interessante, né? Vou falar primeiro da blindagem arquitetônica, né? Isso eu fui funcionário de uma empresa durante mais de 10 anos, né? Onde essa empresa só atuava no segmento de blindagem automotiva. Era líder no mercado essa empresa, só que eles não tinham a visão de fazer a parte arquitetônica, que seriam as residências, os comércios, as indústrias, né? Depois que eu me desliguei da empresa, desses 10 anos, eu vi a oportunidade de, por que não proteger também, né, esses empresários, muitos deles eram empresários, jogadores de futebol, eram artistas, né, e por que não fazer também a residência deles, ou o escritório deles, ou a indústria, né? Então, eu enxerguei um nicho, né, dentro da área de blindagem que ainda não estava sendo explorado. Então, nós somos pioneiro, a nossa empresa é pioneira no Brasil, para blindagem arquitetônica. Todo começo, né, não é tão fácil, mas nós somos, né, divulgando, fazendo alguns materiais promocionais, bastante marketing sobre esse segmento. Estamos no mercado há mais de 20 anos, líder no mercado de blindagem arquitetônica do Brasil. Né? Sobre blindagem, basicamente, foi o meu início. Né? A área de turismo é uma área que eu pesquiso muito, né? Só para vocês entenderem um pouco do meu perfil. Eu sou aquela pessoa que não tenho muita paciência para assistir um filme ou uma série. Eu gosto de pesquisar. Estou sempre vendo novos negócios. Estou sempre pesquisando o que fazer, né? E aonde está o mercado girando no momento. E eu vi, né? Até em uma das viagens que eu fui para fora, o turismo em Portugal é muito forte. E investimos, né? Compramos algumas carrinhas ali, fizemos uma parceria com empresas de turismo da região, e hoje, né, nós temos ali alguns veículos rodando, né, para dar o suporte para os turistas do mundo inteiro que vai conhecer Portugal, né? Legal. Que é interessante por ser uma renda em euro, né? Você tem uma É, coisa diferente ali. Temos também outro segmento, né, que estamos aí para já bem aquecido, bem preparado para iniciar, que agora para o início do segundo semestre de 2025, que é o atacadista de roupa, né? Totalmente nichos diferentes, né? Humanidade arquitetônica, turismo, agora roupa feminina, né? Depois de muito tempo aí, a minha primeira vez que eu empreendi, já eu era menor de idade, né, tinha 17 anos, foi roupa, né? Eu comecei com
fazendo até um gancho aqui para dar o porquê desse outro segmento agora. Eu comecei com roupa, buscando tecido no Brás, vinha de trem, vinha abraçado tecido. Naquela época eu era menor de idade, não tinha carro, não tinha condições de trazer isso daí, né? Comecei dessa forma, trazendo, né, ali o tecido, eu levava ali para minha residência, eu mesmo fazia o corte disso, eu levava para um salão, o salão costurava, depois eu tinha algumas sacoleiras que vendiam para mim, e dali, acho que ali foi meu start, né? E aí hoje eu estou voltando para o segmento de roupa, né, como atacadista agora, uma coisinha um pouquinho maior, fora de São Paulo, no estado de Goiás, né, em Goiânia mesmo, né, entendendo que ali é o segundo maior mercado de roupas do Brasil, né? Eu estou em São Paulo, vivo hoje, vou mudar para Goiânia provavelmente em pouco tempo, mas enxergando esse potencial mercado, né, por ser o maior segundo do Brasil. Você vê, né? A história do Adriano, eu conheço o Adriano mais de 15 anos aí, mais ou menos. Acho que mais de 15 anos, né? E ele, inclusive, foi meu cliente, né? Quando eu comecei como cabeleireiro, ele foi meu cliente, né? E ali, a minha cadeira nasceu essa amizade, né? E a gente teve até uma- um segmento que nós mexíamos ali, né? Cartucho de tinta, depois ele pode até comentar sobre isso. E assim, você vê que o empreendedor, né? Quando você vê o empreendedor raiz, é esse cara que é o que ele acabou de falar. Ele tem um segmento de turismo, um segmento de blindagem, um segmento de roupa. Então é aquele né, lance que a gente sempre fala aqui na última linha, né? A mesa com vários pés, né? Porque quando você tem vários pés, o que que acontece? Se um pé cai, você tem os outros pés para manter, né? Então, como é importante essa diversificação, né, Edu? É É. importante isso. É interessante a gente comentar com quem tá. A gente tem muito empreendedor que assiste aqui, a gente que tá começando, às vezes, ele ainda é empreendedor, não tem funcionário, não tem nada, tá começando É, mesmo. E a gente traz os empreendedores aqui, e você tem, em algum momento você começou lá, que nem você falou, no começo não foi fácil, a gente fez marketing, fez isso, fez aquilo. Então, todo começo é um pouco mais truculento, vamos dizer. Mas hoje você tá aqui, empresário de sucesso, com vários segmentos. E não existe regra, assim, você não pode se limitar. Né? Eu até coloco como exemplo o meu caso mesmo aqui. Eu tenho administradora de condomínio, começamos a fazer mentoria de negócios, de empresários. Eu tive recentemente uma empresa de almofadas, onde a gente vendia almofadas pela olha, internet. O que tem a ver administração de condomínio empreendedor, com tá certo. almofada? Mas isso é empreender, assim, vê uma oportunidade e acaba falando, vou abraçar isso daqui, né? E acho Muito que uma coisa interessante. interessante que o Adriano trouxe também é a questão de pesquisa, né? Porque Isso. às vezes a gente perde muito tempo, né? Ali, internet, hoje o celular tá na mão, é a distração toda hora ali, redes sociais. Mas é interessante você trazer essa questão de você estar sempre pesquisando. E dessas pesquisas você vê algumas oportunidades, né? Exatamente, né? Hoje nós temos que usar as ferramentas que nós temos a favor, né, da nossa ideia, do nosso projeto, né? Muitas pessoas, né, têm acesso, outras não, mas a quem tem acesso às vezes perde muito tempo navegando em coisas que não vai somar nada na vida, né? É bem isso mesmo. E, em contrapartida, outros usam para pesquisa, para consultar, né, para fazer negócio. Então, é importante nós sabermos que existem as ferramentas e devem ser usadas, né, para aquele que tem a vontade de empreender como um canal, como um meio de você conseguir pesquisar e chegar, né, em algum resultado que você busca, né? Então, as ferramentas são importantes para isso. Show, né? E assim, eu conheço o Adriano, como eu falei, né? E ele tem realmente esse perfil, né? Isso é um perfil, né? Tem Sim. muito empresário aí que o cara não gosta de estudar, o cara delega isso para as pessoas, né? E isso é importante, que se você tem a sua empresa, cara, quem tem que dominar o assunto é você, né? Na, nesse período todo, né? Conta um pouco desse período todo, desde quando você começou, você sempre foi o cara envolvido nessa parte tecnológica, né? Principalmente a parte tecnológica que é hoje. Internet hoje é o boom, né? É o que leva o empresário hoje a estar num outro nível, né? Sim, isso que o Blader falou é bastante importante, né? Sou formado em administração de empresa, porém eu gostei muito de tecnologia, né? São sempre estudei muita tecnologia. Eu domino bastante a questão de sites, a questão de técnicas de posicionamento de site, né? Hoje eu mesmo cuido boa parte disso dos meus negócios, né? Eu já paguei outras agências, eu nunca consegui um resultado, né, parecido com aquele que eu mesmo faço, eu mesmo entrego para os meus negócios, que é o posicionamento de um site, né? É uma maneira que tem do cliente
achar o nosso serviço ou o nosso produto e fazer o contato conosco, né? É. Isso eu pesquiso muito, isso eu fiz vários cursos, né? E nunca parei de estudar em cima disso, né? E eu gosto, tá à frente de algumas coisas, para a gente essa área de marketing, essa área que vai trazer o cliente, eu gosto de estar à frente dos meus negócios, né? Às vezes, falta de tempo, tem que delegar, tem que contratar uma equipe, ou mesmo tem que contratar uma agência. Sim, isso acontece. Mas sempre que isso é necessário, a gente percebe uma queda, né? Então, essa linha, né? Essa questão da gente, da parte da divulgação, do marketing, do TI envolvido nos negócios, né? É uma área que todo empresário precisa se preocupar, né? É dali que vai chegar, né, uma parte dos seus clientes. Existem outras formas? Existe o relacionamento, o contato direto, a visita porta em porta, tudo isso existe, né? Mas hoje o mundo é dinâmico, o mundo é rápido, as pessoas querem, muitas vezes procuram e querem achar aquilo de uma forma quase instantânea. E aonde que vão fazer essa pesquisa, né? Em redes sociais, no Google, em plataformas de pesquisa, normalmente. Então é importante você estar, né, ali posicionado, né, usando até aquela máxima, né, quem não é visto não é lembrado, né? Então, assim, a parte de tecnologia, né, é uma parte, a gente fala que é uma área muito importante dentro de qualquer segmento, não importa o segmento, né? Você tem que estar ali bem posicionado mesmo, você tem que ser visto mesmo, né? É uma área bem importante. Nossa, bem interessante o que ele está trazendo. Porque a gente traz o pessoal aqui, a gente fala muito sobre o comercial, sobre as vendas, mas não necessariamente do marketing, o que vem até antes Bem antes. Isso. das vendas, Que é né? o estratégico, Que né? é o É, estratégico, Isso que é o daí precisa. estratégico. O pessoal sempre vem aqui falar de vendas, fala de finanças, e a gente acaba nunca entrando um pouco aí no marketing. É legal sim. trazer alguém aí que você mesmo, você não tem nenhum marketing terceirizado, você é a pessoa que está mais à frente ali do marketing lá na sua empresa, né? E pelo que você está trazendo, é uma das coisas mais importantes que você enxerga é o marketing, no caso, né? Se você não tem o marketing, a luta só é maior para conquistar o cliente, né? Você Sim. tem o trabalho ainda depois do marketing, né? Você vai chegar um cliente até seu negócio. Aham. Tem toda a sua equipe comercial que estar preparada, com bom conhecimento do produto, bom produto, preço, né? Tudo isso é envolvido numa negociação. Mas se você não tiver o start inicial, que é o cliente, você pode ter o melhor produto do mundo, Que não vai né? Não vai resolver, né? resolver, né? Você pode ter ali melhor condições de pagamento ali, né? Só que você não tem um cliente. Então, a gente enxerga o marketing como é o start inicial de um negócio, né? Você tem que fazer aquele trabalho bem feito para você trazer toda essa turma, né? Todo esse potencial cliente para dentro do seu negócio, e aí sim você trabalhar e você gerar negócio, fechar negócios, né? Então, o marketing é uma área muito, muito importante, sim, dentro de qualquer segmento. Legal. O Adriano, e você comentou que você trabalhou dentro de outra empresa, né? E depois você começou a empreender ou não? Quando você trabalhava dentro da empresa, você já empreendia paralelamente? Quando que aí o bichinho do empreendedorismo, você sentiu aquela É, picada Picou. do... É. Então, eu tive aquele inicial com 17 anos, que foi a roupa, que eu fiz o comentário logo no início, né? Aham. Que foi, acho que, meu primeiro contato direto, né, com o empreendedorismo, né? Porque eu não tinha sócio, era eu sozinho, eu tive que ir numa costureira, conversar com ela e pedir modelo de camisas para eu cortar, ela me forneceu. Isso era numa mesa de cozinha que eu esticava o tecido ali, era tudo o primeiro negócio, Legal. né? Dali eu tive o convite, né, para trabalhar em uma empresa na área de TI, que é uma área que eu era apaixonado, né? Sou até hoje, por isso que eu sou envolvido no marketing até Ah, hoje, sou envolvido legal. em tecnologia, até o sistema que roda na minha empresa sou eu que desenvolvi. Só para você ter uma ideia, né? Não preciso pagar sistema de ninguém, se eu precisar fazer algum ajuste eu que faço, né? Bom, agora sobre aonde eu acho que o bichinho mesmo, né, deu aquela picada, ele falou assim, meu, eu preciso continuar empreendendo. Eu, como gerente de TI, eu era muito bem remunerado, tinha um salário muito bom na época, mas eu sempre quis mais, né? Eu falava, poxa vida, eu quero mais. Só que aqui eu já ganhava igual os diretores da empresa que eu trabalhava. Eu via que era difícil eu conseguir passar daquilo. Eu falei, poxa vida, acho que daqui para frente, acho que eu preciso eu ir por conta, né? E aí começou, né? Foi quando eu cheguei no meu limite de salário, eu falei, poxa, eu quero mais.
Só que mais eu via que eu não ia conseguir porque eu estava acima de alguns diretores já de salário. Tinha algumas reuniões lá que o pessoal ainda soltava uns comentários. Pô, como menino tão novo assim, na época tão novo, não é igual a gente aqui, né? Com 30 anos de casa e tal. Só que TI, né? Eu cuidava de uma rede de indústrias, né? Desse grupo. Ganhava bem. Aí comecei a empreender paralelo, né? Que é uma outra dica bem interessante, né? Quem está empregado é a hora de começar a empreender. Você tem aquele ganho que vai te dar uma certa garantia, vai te dar um certo fôlego para você conseguir esperar o tempo necessário para o negócio amadurecer e dar dinheiro. Né? Então eu comecei a investir na época, eu tive um restaurante também, nessa época eu estava trabalhando nessa empresa, nessa outra blindadora, trabalhava durante o dia, à noite ia para o restaurante, né? Então ali começou a aumentar meu capital, começou a sobrar mais dinheiro. Nesse período, alguns anos depois, eu montei uma empresa de cartucho para impressora, fui pioneiro nisso, inclusive, né? Também na nossa região. Não existia nenhuma empresa que fazia recarga para cartucho. Né? Na época, quando nós montamos isso, eu montei sozinho, na verdade, isso. Depois eu chamei um amigo meu, até o Vladimir, como sócio, alguns anos depois. Isso foi um sucesso, porque na época só existia cartucho original, né? Então você pagava o valor que aquele fabricante ali colocava, né, para o usuário, para o consumidor, né? Nós começamos com isso e dali em diante eu senti as oportunidades. Eu falei, nossa, quer dizer, existe vários mercados, não é só um mercado, né? Você pode empreender, você pode investir e mesmo você trabalhando, porque aí eu fui montando estrutura, tinha técnico de recarga, tinha vendedor, o negócio foi crescendo mais uma vendedora, mais um técnico, e quando nós vimos ali, eu estava atendendo uns 150 empresas, né? Comecei a ganhar mais dinheiro já depois com o cartucho que com o próprio salário, que era muito bom dentro da empresa. Dali eu parti, eu falei, poxa, agora eu preciso realmente investir na minha carreira, né? Investir no meu negócio, não mais continuar aqui, né? E foi nesse momento que eu fiz o acordo de sair dessa empresa e iniciei praticamente junto à blindagem arquitetônica, que é o segmento que essa empresa não fazia, né? Ela cuidava só da blindagem automotiva e nós fomos para a blindagem arquitetônica, né? E como um começo, aí esse segmento demorou alguns anos para ele começar a ter um movimento, né, de negócio que fosse autossustentável, né? Demorou de 2 para 3 anos, só que logo depois disso deslanchou e grandes obras, né? Nós somos conhecidos como a melhor blindagem arquitetônica do Brasil. Não temos reclamações, reclame aqui, não temos nenhum processo. Uma empresa com 20 anos, né, no segmento, não tem nenhum tipo de problema como esse, é uma empresa diferenciada, né? Então, temos orgulho por isso. Mas foi nesse momento, foi a necessidade de querer ganhar um pouco mais de dinheiro, né, do que eu ganhava como funcionário. Eu falei, eu preciso empreender. Eu preciso, aí começou no Parou Mais também. Aí foram vários segmentos diferentes, né? E hoje tem alguns segmentos, e tem mais alguns que vão ser agora implementados a partir desse semestre agora de 2025. Você vê, né? Quão importante é. Eu sempre trago essa frase, né? Que é importante o empresário, qualquer pessoa, não é só o empresário, é você cavar o poço enquanto você não tem sede. Porque a maioria das pessoas, o que elas fazem? Ela cava. Quando ela não tem, quando ela tá com sede, ela começa a cavar, mas aí ela vai passar sede. Então, é isso que o Adriano acabou de trazer. Como é importante, ele estava trabalhando numa empresa e o que ele fez? Ele já começou a empreender paralelo. Por quê? Ele estava cavando o poço antes, porque até você achar água demora, não demora? Mas quando tiver água, quando você tiver sede, já tem água lá. Então, de repente você quis sair da empresa ou alguém te mandou embora, sei lá, no SLT você está arriscado a qualquer coisa. E aí quando você sai, o que acontece? Você já tem um negócio, uma estrutura pronta. O que a maioria faz? Não tem nada pronto. Aí quando ele é demitido, aí ele vai virar, ele vai trabalhar de o que tiver. Se for para catar lixo na rua, ele vai fazer o que for para fazer. Tem algum problema nisso? Não, mas vai ser mais dolorido essa volta por cima, né? E Adriano, me fala aqui até para o pessoal da Última Linha, né? Quem está nos acompanhando,
Teve alguém que te inspirou, né? Quem que é a tua inspiração? Por exemplo, a minha mãe foi a minha inspiração para ser quem eu sou, para chegar onde eu cheguei, né? Empreender do jeito que eu empreendi. E você teve alguém assim que você fala, essa pessoa foi a pessoa que me inspirou, que foi, talvez foi o grande virada de chave na minha vida? Olha, é uma pergunta interessante. Eu não sei se foi exatamente uma inspiração, né? O meu pai também foi empresário, né? Eu não cheguei a usufruir nada desse aí, porque teve um período que ele teve postos de gasolina, né? Teve outros segmentos também, teve transportadora. Só que eu era muito pequenininho, né? Então, assim, eu mesmo não cheguei a acompanhar, cheguei a ver. Sei das histórias que ele contava, né? Pois o pai foi trabalhar em uma empresa, tá? Ah, então, assim, o que que eu vejo? A pessoa fala assim, mas estava no seu sangue, né? Porque já é de família, porque seu pai já foi. Mas meu pai, na verdade, é excelente pai, né? Maravilhoso. Mas financeiramente, ou mesmo assim, eu ter visto algum negócio dele para falar assim, eu me inspirei no meu pai, não teve. Né? Eu não cheguei a acompanhar, a ver essa época que ele teve tudo isso, né? Eu acho que foi da necessidade de ganhar dinheiro, né? No meu caso, né, específico, foi assim, eu falei, pô, eu quero mais, eu sonho mais, eu quero chegar mais longe, né? Eu lembro até no colégio, quando eu fazia um colégio técnico, né? Tinha um professor que tinha viajado, né, para fora do país, né? Algumas vezes ele contava ali na sala de aula que eu fui para não sei aonde, fui para não sei aonde. Eu ficava pensando, falava, poxa, para mim tá tão longe isso, né? Será que um dia eu vou viajar para algum Será que eu vou país? conseguir, né? Né? Para mim era uma coisa impossível, né? Eu como criança ali, acho que tinha 15, 16 anos, mais ou menos, eu via, para mim era uma coisa quase impossível, né? Daquilo que eu vivia ainda, não tinha aprendido em nada ainda, eu falava, para mim, eu falava, nossa, acho que não sei se vou conhecer, quando muito, um outro estado aqui no Brasil, alguma coisa assim, né? Depois que eu entrei em tudo, né, comecei a empreender, comecei a fazer esses investimentos em outros segmentos, né? Hoje eu, né, posso dizer que conheço 19 países, né? E quero conhecer muito mais, né? E isso, uma das coisas que leva, né, que permitiu, né, eu chegar onde eu cheguei nesse nível de conhecimento, né, também em outros países, é o empreendedorismo. Eu vejo como, um CLT pode fazer tudo isso? Pode, também pode. Existem CLTs aí que ganham muito bem, né? Existem empregos que pagam muito bem, tá? Funcionários públicos, tem concursos também que pagam muito bem, né? Mas o empreender está entre uma das coisas, né, que você não tem um limite, né? Você chegar, o que você quer buscar de ganho, depende de você, da sua capacidade, da sua equipe, É. do segmento que você está escolhendo, né? Do momento de mercado. Às vezes o mercado está mais favorável para um outro segmento, às vezes o mercado está favorável para outro segmento. O empresário tem que estar de olho em tudo isso, né? Não é só, olha, eu gosto disso aqui, vou fazer porque eu quero fazer. Tem que fazer toda uma pesquisa antes, né? Conhecer quem são os seus concorrentes, quem são os seus clientes, a região ali que você vai fornecer, né? Como que ela é, né? Como que ela processa ali, né, o consumo de tudo isso. Então, essa pesquisa, né, é muito válida, é muito importante para todos os empreendedores. Nossa, é bem interessante o que o Cadrano está trazendo. Todo empreendedor que vem aqui, né? O empreendedor vai contando a história dele e a gente vai fazendo uma viagem na nossa própria história. Acho que é comum isso, Sim. porque conecta, né? Você vai contando as histórias e essa questão de não ter limite é o que eu mais gosto no empreendedorismo. É assim, que o empreendedorismo ele não tem um limite. De repente você não chegou ainda onde você quer, mas mesmo você chegando onde você quer não é o limite. Você pode ainda chegar muito Além. além, né? Eu sempre vou falar um pouco do meu caso aqui. Eu, quando era moleque, criança, eu morava, a minha casa era aqui, e 4 casas depois começava a comunidade, que na época era favela, hoje se fala comunidade, que eram os barraquinhos de madeira já. Os meninos ali da comunidade já me via como, tipo, eu era o playboy, porque eu morava nas casas de alvenaria, mas eu tava a 4 casas Da da rua favela, de da terra ali. da A rua. parte onde eu morava era asfaltada, mas ali, a minha rua continuava já era asfalto. E a Você gente era o morava playboy. eu era o playboy. A gente morava de aluguel, era eu, minha irmã, meu pai, minha mãe, e era um quarto, sala, não era, era cômodo de cozinha, que era o quarto dos meus pais, e a cozinha era junto com o nosso quarto que fazia ali, né? E eu, justamente isso, a gente fala, meu, a gente via as coisas e falava, nunca que eu vou ter, ia pra escola, via as pessoas que tinham um pouco ou de mais de condição financeira, e você pensa que fala que ele nunca vai ser almejado para mim.
né? Eu não tive oportunidade de viajar para fora ainda. O Vlad já teve algumas oportunidades de Sim. viajar para fora, eu não tive, mas eu tive a oportunidade de conhecer bastante já dentro do Brasil. Viajar de avião, que é algo que eu nunca imaginei que eu fosse viajar. Sim. Conquistei agora recentemente meu terceiro apartamento, é algo que só o empreendedorismo pode fazer Proporcionou isso. isso, Me né? tirou da periferia, da onde eu saí lá, e hoje eu moro num bairro melhor, proporcionar algo melhor que eu nunca imaginei proporcionar para minha filha, algo que eu não tive, né? Então, o empreendedorismo acho que é isso, assim, né? Às vezes a pessoa está começando ali, e esse canal é muito para incentivo para a pessoa não desistir, assim, de empreender, porque no começo não é fácil, né? E às vezes a gente lida com bastante gente, quando a gente está dando mentoria, o pessoal, tô a um ponto de desistir, tal. Ela fala, mas por que que você está querendo desistir? A pessoa fala, porque não é fácil, mas o começo realmente é assim mesmo. Mas o empreendedorismo leva a gente em lugares que a gente não imagina, assim, né? Que nem você falou. Eu não imaginava, o professor falava lá dos lugares, e hoje, se vacilar, você já viajou mais do que ele É, viajou, né? exatamente. Acho que o empreendedorismo, né, no Brasil tem muita área, tem muito campo, né? O Muito. Brasil é um país muito rico, com muitas oportunidades, né? E falar que precisa de muito dinheiro para começar, não precisa, né? Hoje nós vemos que há possibilidades de empreender, né, nesse campo de internet, aonde é mais conhecimento que é necessário e menos investimento, né? Estamos aí chegando a inteligência artificial muito forte aí, né? Quer dizer, é um mercado que vai crescer muito ainda, né? Já tem muita coisa acontecendo, mas é um mercado que a gente vê que vai abrir portas e espaço para muita gente que quer empreender. E o que falta é buscar conhecimento, né? Eu acho que as pessoas precisam, quando você investe em conhecimento, quando você investe em você mesmo, né? Você começa a enxergar coisas que nem todo mundo enxerga, né? Então, fica, né? Eu acho como uma observação bem interessante, né? Para os jovens, né? Hoje, quem está começando a vida, querendo empreender, é investir em conhecimento, né? Eu acho que tem muita coisa, tem muitos cursos hoje que são dados, né? Até de graça, cursos bons, né? Que a pessoa pode aprender e pode fazer disso um negócio para ele, né? Porque nem todo mundo vai estudar, nem todo mundo vai querer colocar e fazer acontecer, colocar a mão na massa e fazer acontecer, né? Uns nasceram, né, para criar e para administrar seu negócio, outros nasceram para fazer parte dessa equipe que vai fazer esse negócio crescer, né? Então, tem espaço para todo mundo. O estudo, fica como estudo aí uma lição, né, para todo mundo investir tempo mesmo em cima disso, que isso faz total diferença para aquele que quer empreender. Vai aprender, né? E é interessante porque o estudo hoje em dia está muito mais acessível também. Inclusive, o estudo está mais acessível. Porque a gente fala de estudo aqui, a gente fala, mas eu vou ter que voltar para a escola. Gente, o estudo é você assistir um canal que nem esse daqui. Isso aqui não deixa de ser um estudo. É você pegar um Perfeito, né? livro e ler um livro, O né? YouTube hoje tem O tanta, YouTube, tem YouTube. tá muita coisa no YouTube gratuita. tudo. Você não precisa nem desembolsar um valor. Você vai ter o que ter. A internet e um celular, todo mundo tem hoje em dia. É, Que é o celular e a internet. Ou ler bons livros, né? Eu costumo dizer que a cada livro que eu leio, o ano passado eu coloquei a meta de ler 12 livros, que é pouco ainda, mas foi minha meta. Não bati minha meta, pessoal. Eu falei aqui no canal que ia tentar ler 12 livros, eu li 8 ano passado, porque o empreendedorismo acaba consumindo a gente um pouco mais, às vezes, do que a gente gostaria, mas li isso. 8 livros e esse ano eu não coloquei meta, só coloquei a meta de continuar lendo, mas não coloquei a meta dos 12 livros, já tô no quarto. E tô lendo, mas teve um livro que eu li, acho que ano passado ou retrasado, que mudou um pouco a minha vida, que é O Milagre da Manhã. A gente sempre gosta de deixar dicas de Sim, leitura aqui no nosso sim. canal. E O Milagre da Manhã. E o que o Milagre da Manhã traz? Só fazendo um resumo, não sei se vocês já leram, não dando muito spoiler aqui, até para quem não leu o livro ainda. Mas é você acordar 1 hora mais cedo e fazer algumas coisas para você naquela 1 hora mais cedo. Então, se você acorda às 7, é você acordar às 6, se acorda às 8, acordar às 7. E nessa 1 hora, praticamente, o que ele pede para você fazer lá é meditação, leitura, escrever, e são coisas que vai fazer de você exercício físico. Então ele pede pra você fazer 10 minutos de cada uma dessas coisas. Então não é uma coisa que, tipo assim, tá impossível. Não. Qualquer pessoa tem 10 minutos para fazer algo que vai fazer você melhorar na vida, né? E o que você trouxe de estudo é sensacional, porque se você não estudar, né, seja estudar vendo um vídeo no YouTube, como Sim, você trouxe, vai ler canal um como esse livro, traz né? muita dica para o empreendedor. Traz. Eu costumo falar para quem tá chegando nesse canal aqui no vídeo, se você assistir todos os canais
todos os canais que a gente todos os vídeos que a gente já gravou aqui dentro do canal, se você voltasse de todos esses vídeos, você já vai ser uma pessoa melhor, porque a gente vem aqui, conversa com os empresários, a gente sai daqui já com a cabeça, Dá os tipo, insights, né? dá vários insights, né? Eu, na escola que eu tenho uma escola de educação financeira para jovens e adolescentes, né? E assim, a pergunta sempre é, tá, Vlad, como que eu faço para começar? Porque assim, você que já está num certo patamar, fica mais fácil, né? Aí eu falo para ele assim, olha, você quer começar hoje? Com R$ 100 você já começa a empreender. Mas eu vou investir no quê? Eu falei, compre livros. Porque o livro vai fazer o seu mindset virar. Depois que a chavinha virou, acabou. Então você precisa. E hoje nunca foi tão fácil um jovem de 14, 15 anos ficar milionário. Porque assim, quando eu era jovem, quando eu tinha 14, 15 anos, para mim ser milionário, o que eu tinha que fazer? Eu ia ter que ter uma empresa, eu ia ter que ter aluguel, funcionário. Não existia. Hoje a internet, ela te dá essa possibilidade de você ficar milionário da noite pro dia. Um vídeo que você colocar, uma coisa interessante, um problema que você resolver de alguém, eu falo isso, pega um problema de alguém e resolve. Você vai ficar milionário. E pegando até esse gancho, Vladimir, nem sempre precisa criar coisas novas. Existe Sim, muita coisa hoje criado, né, que você pode fazer de forma diferente e fazer dar dinheiro, isso. né? Nós temos um segmento, né, um outro segmento nosso que foi transformado assim. Já existia esse mercado, tá? Nós não reinventamos o mercado, nós fizemos de forma diferente, né? E você vê, né, que tudo é a criatividade, né? Eu falo assim, ó, na crise, né? Eu sempre É, falo sempre isso. fala aqui Eu no sempre canal. falo isso no canal. A crise, o que que ela te dá? Tira o S, crie. Então é Cria. você criar, É. né? E, Adriano, agora outra pergunta, né? Até pro lado pessoal, fiz aquela pergunta. É, Você falou do seu pai, né? Mas e a sua mãe? Sua mãe também é empreendedora? Ela também é uma pessoa que empreendeu? Ela também te mostrou esse caminho? De repente foi uma pessoa que talvez de alguma forma te inspirou, né? Ou não? Ou ela não é empreendedora? Como que é? Vamos. Bom, minha mãe. A minha mãe, ela também foi empreendedora, né? A minha mãe teve rede de autoescola, né? Na cidade de Mauá. Eles tiveram, se eu não me engano, então, acho que foram 7 autoescolas, mais um CFCA, acho que era esse o nome, né? Sim, Fazia o curso para preparar a pessoa para habilitação, né? Então, minha mãe foi uma empreendedora também. A minha mãe sempre foi uma pessoa que sempre incentivou muito. Ela é aquela pessoa que ela ora muito, declara muita coisa positiva na sua vida. que bom. Você vai ser bem-sucedido, Deus está contigo, né? Minha mãe é uma mulher dessa, então é uma mulher de Deus mesmo, né? E assim, de certa forma, eu falo, né? É incentivo mesmo. Ela fala assim, olha, faça isso ou faça aquilo por parte dos pais, pai e mãe, não teve, né? Mas existiu, né? Por isso que o pessoal fala muito que tá no sangue e tal. É, Talvez tenha esse negócio de sangue, mas eu sim, acho que não. Eu acho que é do perfil da pessoa. É o que a pessoa quer, é o que a pessoa busca, isso. né? Mas ela foi uma grande mulher, hoje já está aposentada, já não trabalha mais, né? Mas até alguns anos atrás ela vivia ainda falando: olha, vamos montar um negócio, vamos fazer uma coisa, né? Ela Ela tem gosta. quantos anos? 74 Olha, anos. Querendo 74 empreender pensando em empreender ainda, ainda. né? Olha que É, top. e incentiva, tá? Você olha, vai sim, vai dar certo, pode fazer, vai ser bom, né? Não desista, né? Pode lutar que você vai conquistar, você vai conseguir. Então, essa é a mulher de apoio, né? A mãe tem esse papel de estar apoiando, de estar orando pela gente, né? Dando aquela força, não só emocional como mãe, mas espiritual também, né? Orando pela gente. Minha mãe tem esse papel, né? Eu vejo que Isso é bom. esse papel foi muito, muito importante também para nós. Eu queria fazer a pergunta reversa. Quando você começou a empreender lá, teve alguém que falou: Meu, sai disso daí, volta pro CLT, para de empreender, Você porque tá louco, né? eu tive muito isso É o que daí. mais tem. É o que mais tem gente querendo que você desista do seu negócio, né? Então, É, essa pergunta é muito interessante, bem interessante. Não desista nunca. Você tem um sonho, não desista, né? Eu acho que fica isso, não desista, né? Tem mais gente querendo o seu fracasso que o seu sucesso. com certeza. Isso eu acho que é geral, né? Teve gente, olha, não, bobeira, não, vai ser CLT, mais tranquilo, não, porque aqui você vai ficar no risco, porque aqui não dá certo, estamos no Brasil, porque o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Então, tem várias, né, situações onde as pessoas tentam desanimar você para você não querer, né, chegar no seu objetivo, né? Então,
Não desista nunca, né? Você tem um sonho de empreender, você tem um sonho de entrar no segmento, só se prepara, pesquise, né? Analise todo o cenário, né? E acredite no seu potencial, né? Todos nós temos um potencial. Muitas vezes, né, um pouco mais oculto por ser mais tímido, o outro na incerteza, porque veio de uma família que não apoia, que, como você falou, né, desmotivando a pessoa a entrar no negócio. Mas se você quer, você sente que é para você isso, tá? Espaço tem para todo mundo, né? Não desista nunca. Você vê esse negócio de não desistir, né? Você pega os grandes nomes aí. Você pega Elvis. Ele fez mais de 300 gravações. 40 emplacou. 40 sucessos. Thomas Edison. Ele tem publicado, acho que se eu não me engano, são 2.000 registros de invenções. Só uma ou duas que deu certo. Que nós estamos até embaixo de uma aqui dele. Mas você já imaginou se ele tivesse desistido? 2.000 invenções. Muita coisa. Publicadas. Então foram 2.000 erros, vamos falar assim, 1998 erros. Então, você já imaginou se esse cara não tivesse persistido? Talvez nós não estaríamos embaixo da invenção dele hoje. Então, é isso, sabe? É aquela coisa. Vai ter muito, eu falo que tem bola cheia e bola murcha, né? Vai ter um monte de bola murcha, em vez de ele encher a bola dele, ele quer murchar a sua. E a gente não pode dar ouvidos, né? Não pode dar ouvidos, porque com certeza você acaba perdendo o foco e não fazendo o que realmente o teu propósito, né? Acho que a persistência é das principais características que acho que o Verdade. empreendedor tem que ter, né? Exato. Porque tem momento que se você não persistir, você desiste mesmo, né? Fala que nós nunca chegamos a pensar, às vezes, sair num segmento, como qualquer empreendedor, né? Mas se volta, olha, tudo já aconteceu, onde você já alcançou, que você já alcançou com o tempo, né? Que você já está nesse segmento, você fala, poxa vida, por que eu desisti agora? Né? Isso que já me deu tudo isso Já vim até daqui, aqui, né? daqui para cá, agora o passo, a distância está menor, por que que vai parar? Não para, né? Reinventa, ajusta o que precisa ajustar, né? Mas continua, né? Faça sempre, né? Entregue sempre o melhor produto ou o melhor serviço. Não entregue qualquer coisa para o consumidor, porque hoje, consumidor, com acesso à internet, é tudo muito rápido, Sim. né? Então, entregue o seu melhor produto, o seu melhor serviço, atenda com diferencial, com qualidade mesmo, né? Que você vai ter sucesso. Você vai chegar aonde você quer chegar. E você vê que o Brasil, né? O Brasil é um país de oportunidades. Porque assim, ó, hoje a maioria do brasileiro, das pessoas, de forma geral, elas estão ali na média. Então, eu contrato você para fazer publicações no Instagram para mim. Você vai fazer a publicação. O cara que está um pouquinho acima da média, esse cara se destaca muito, porque o Brasil ele é mediano, é diferente de vários outros países que o cara ele já pensa além da caixa, né? Além da. Então, imagina, você foi contratado para fazer lá a postagem. Aí você começa a fazer pesquisa e aí você se especializa nisso. Cara, você vai para um outro nível. E aí, o outro que está do seu lado lá, que tá, pô, mas por que ele tem mais oportunidade do que eu? Justamente por causa disso, porque você vê que foi passado a mesma tarefa, só que ele faz além. Você deve ter funcionários hoje que fazem além. Você já teve, eu já tive. Então, você tem pessoas que você fala, cara, essa pessoa é demais. Você pede isso, ela faz 4 coisas a mais. Então, como é importante isso, né? Sim, esse diferencial, né? Acho que isso que vai fazer a diferença entre aquele que entrega com qualidade ou que entrega com uma perspectiva a mais do que o cliente estava esperando. Isso. E isso faz a diferença, né? Quando o cliente contrata uma coisa, você entrega aquilo mais alguma coisa, para ele sempre é né, uma avaliação diferente do seu negócio. Ele vai olhar e falar, caramba, nossa, vocês entregaram e eu pedi isso aqui, veio com uma coisa a mais, né? Ou com uma qualidade acima do esperado, o mercado não entrega assim, se a pessoa entregou assim, dessa forma. Isso é importante. Não adianta fazer o que todo mundo faz. Você vai ficar, né, naquela mesmice de todo mundo. Tem que entregar produto e serviço com uma qualidade, né, superior à média. Aí você destaca no mercado. No último episódio, inclusive, a gente estava falando sobre isso, né? Sobre excelência no atendimento, Excelência sobre no um atendimento. plus.
E fica Encantar, né? marcado, né? Encantar o Sobre, cliente, sobre né? encantar, né? É. Sobre encantamento. E o que fica marcado na cabeça do cliente é sempre quando tem essa coisa a mais. Porque se a pessoa vem, contratou e recebeu o que ela contratou, beleza, tipo, passa batido. Todo mundo Mas se ela- faz isso. todo mundo Faz. faz, né? Só que se ela contratou e vem um plus a mais, isso fica marcado, não tem É. jeito, A gente né? vê muito isso daí sendo usado naquela experiência de embalagem hoje, né? Às vezes o É, pessoal compra uma coisa simples, a embalagem é tão bem elaborada que é só uma embalagem. Só quando ela abre, o laço, tira um papel seda, tem um cheirinho Às vezes tem um diferente, tem um bilhetinho. bilhetinho escrito à mão mesmo. Isso faz, a pessoa que recebe aquilo fala, nossa, é diferente. Ela posta na rede social, que ele já, né? Outras amigas já curtem, já querem saber quem é, de onde veio isso. É diferente, né? Só entregar um produto que todo mundo faz. Entrega sempre alguma coisa a mais. Ô, Adriano, e agora uma pergunta. Por que você está empreendendo assim tão longe, né? Você está em São Paulo, você está hoje, você mora aqui, você é daqui, né? E por que você está indo para outro estado? Existe um motivo por conta disso? Ou não, quero mudar mesmo, novos ares? Explica para nós aí, para o pessoal do Última Linha, até porque quem quer empreender às vezes fora, né? O que que... É. Primeiro, eu falei, né? Eu tive uma inicial, né, na parte de roupas. Eu era menor de idade, né? Aquilo, na época, eu achei melhor eu parar a atividade, porque eu fui para essa empresa que eu trabalhei 11 anos. Ah, por que que estou indo agora para tão longe, para Goiânia? Né? É uma pesquisa, né, que fui fazer e verifiquei que o Goiânia é o segundo maior mercado de roupas do Brasil, né? Perde só para São Paulo, né? Eu tenho uma noiva que mora em Goiânia, né? Então é mais um fator que isso Sim, ajudaria a minha transferência, minha mudança para Goiânia. Ela já está empreendendo na parte de roupas femininas, porém o dela é varejo, não é atacado, né? E ela sempre comentou comigo, falou: olha, o mercado de roupas aqui em Goiânia é muito bom, né? Tem muita mulher aqui, as mulheres aqui gostam de se vestir muito bem, né? E eu fui nessas minhas viagens, né, para Goiânia, eu fui conhecendo, fui visitando, fui frequentando os lugares, né, onde tem esse público, né, que consome a roupa, restaurantes, né, festas, para ir vendo como é que era se realmente, né, o pessoal, como que era o vestuário delas, como que elas se vestiam mesmo, sim. né? Aí fui fazer a pesquisa, como falei, né, algumas vezes, fui pesquisar o mercado, descobri que é o segundo maior mercado de roupas do Brasil, fui já visitar os meus futuros concorrentes, ou futuros parceiros, não sei como vai ser ainda, né? Então, estive visitando essas empresas já, esses atacadistas lá em Goiânia, para saber o que eles vendem, que preço que vendem, que qualidade que vendem, né? Então, já fiz esse trabalho pessoalmente, é eu mesmo que vou lá, vou olhar o que ele vende, que preço que ele vende. Já desenvolvi todos os fornecedores, né? Algumas fábricas aqui, algumas fábricas de roupas e outras importadoras, né? A início, vamos comprar de uma parte importada, né? E futuramente, provável, nós vamos fazer a importação direta. Então, juntando tudo isso, né, que eu falei, eu vi a oportunidade de um negócio que é bem volumoso lá no estado de Goiás, lá em Goiânia, né? Por quê? Né? Aqui em São Paulo, tem alguns estados que buscam aqui para revenda em suas cidades, né? Sul do Brasil busca em São Paulo, né? Minas busca em São Paulo, porque está mais próximo, né? Agora, você pega ali Goiânia, esse pessoal que está para cima, Maranhão, Tocantins, não busca em São Paulo, eles buscam em Goiânia. Você entendeu? Então, assim, muitas dessas cidades, né, de outros estados próximo de Goiás, eles buscam naquela região de Goiânia, né? E aí veio, né? Por que Goiânia e não São Paulo? Você falou, pô, mas você está aqui em São Paulo, tá mais perto para você, então investe aqui em São Paulo. A concorrência lá é menor. Então, a chance de você também emplacar é maior, Maior. né? Aqui, eu iria disputar com, sei lá, 2.000 atacadistas, 5.000 atacadistas em São Paulo, né? Lá eu vou disputar com 10, 20.
Então, aonde é a chance? Onde está maior a chance? Então, tudo isso é pesquisa. Para você entrar em um mercado, você vai olhar quem está no mercado hoje, como eles estão posicionados, né? Para você tomar uma decisão. Não é investimento barato, um atacadista, né? Eu preciso ter ali 5.000 peças de roupa inicial, né? Disso para mais, quer dizer, você tem que fazer um investimento. Então, não dá para você fazer um investimento dessa proporção sem você fazer uma boa pesquisa antes, né? Então, a decisão foi tomada Sim. com base nisso, né? Então, eu tenho já uma noiva que está ali, né? Já atua no varejo, já conhecia o mercado por conta disso. As pesquisas mostraram que Goiânia, por ser o segundo mercado, e o mercado está em expansão, valeria muito a pena o investimento lá, por isso. E roupa, né? Quem precisa? De todo mundo, né? Só todo mundo. Só todo Só mundo, né? olhar, né? Tudo, né? Homem, mulher, tudo, né? Só E, todo e o mundo. segmento é feminino. A princípio feminino, tá? Lógico que a gente já sonha em algumas coisas maiores, né? Implementar outros segmentos também, masculino, eh, também coisas para casa, né? Mas assim, vamos iniciar com o feminino, porque é o público que mais consome, né? O masculino é interessante, é um mercado grande também, mas é incomparado com o mercado de roupa feminina, né? Você vê que muitas vezes a mulher não repete a roupa dependendo do evento que ela vai. Ela quer um dia com uma, se for de novo no mesmo local, ela quer com uma outra roupa, e aí tem esse consumo, né? Legal. Às vezes nem ser no mesmo local, basta falar, não, vai ter uma pessoa lá que também estava no outro Pronto. evento, já não quer ir, É. exatamente isso, É, né? é. Vou virar seu cliente aí, porque até tava comentando contigo vindo pra cá, né? Que eu tô lançando uma linha de produtos Você me masculino, né? falou, E, e nem sabia do Adriano, né? Quando eu conversei com ele, foi algo assim, inesperado, né? É, mas, cara, como é bacana essa vida de empreendedor, né? Como é importante isso, né? Como todas as pessoas teriam que ter essa visão, né? Lógico que é o que o Adriano falou, às vezes tem pessoas que foram incumbidas de empreender, que são, né? A posição dela foi uma posição de empreender, a outra foi de repente ajudar essa pessoa a empreender, né? Então, cada um tem a sua posição, né? sim. Ô, Adriano, e você como vem de tecnologia, queria fazer uma pergunta de futuro aqui, a sua opinião, né? Porque é uma coisa que a gente não tem como saber, mas acho que você deve ter alguma opinião formada sobre isso. Você está sempre fazendo pesquisa, você já vem de tecnologia há algum tempo, deve ter visto várias transformações dentro da tecnologia. Em 2000 se falava-se do bug do milênio, que nunca aconteceu, né? E agora eu estou vendo muitas pessoas assustadas com a inteligência artificial, porque vai roubar meu emprego, vai fazer eu quebrar. Tem um monte de gente que está meio assustado com tudo isso que vem vindo de inteligência, falou que a inteligência vai dominar o mundo, né? O que que você tem de opinião sobre esse movimento de inteligência que está chegando? O que que eu vejo sobre inteligência artificial, né? Eu acho que é mais uma ferramenta para ajudar as pessoas, né? As pessoas não podem ter medo da evolução. Isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer, né? Isso em vários segmentos. Estamos falando agora é tecnologia, mas Uhum. tem outros segmentos também que acontecem isso daí, né? Fazendo só um paralelo, na época que existia os carros mais antigos era carburador, né? Eu conheci uma empresa chamada, se não me engano, Brusol, ela fabricava só carburador. Eles acharam que com a chegada da gestão eletrônica não ia acabar, né? Acabou, né? Então, assim, o que que é importante? A inteligência artificial veio para trazer ferramentas e veio para dar um suporte, né? As pessoas têm que ficar atentas e se adequar também a essa chegada dessa ferramenta. O que não pode é ignorar. Né, que eu vejo, né? Hoje, né? Eu estava com o Vladimir ontem fazendo uma pesquisa lá. Onde que ele está fazendo pesquisa para nós ali? ChatGPT, né? Então, assim, não dá para ignorar, né? Nós temos hoje, facilita muito, ganha muito tempo. Vai tomar algumas vagas, talvez a IA? Vai, mas em contrapartida abre outras. Quem se preparar para estar ali criando a ferramenta Sim. ou sabendo, tá, usar de forma adequada a ferramenta, vai estar também empregado por conta dessa IA também, né? Então, não vejo como assim uma coisa que pode falar assim, olha, não, agora vai mudar completamente o rumo do negócio e tal. As pessoas têm que se preparar e saber usar de forma correta, né? E que vai ter espaço para tudo que chegar aqui. Não vejo nada diferente disso. É uma visão positiva Positivo. mesmo, né? Até Positiva. porque eu acho que nada vai substituir o ser humano, né?
A nossa mente, por mais... Quem criou a IA foi um ser humano, né? Exatamente, né? Então, O problema é assim, às vezes a pessoa fala, eu acho errado, automação, essas coisas, tudo, né? Pô, isso aí tá tirando emprego das pessoas. Eu não vejo assim, eu vejo assim, tá tirando emprego das pessoas que não estão buscando conhecimento, as pessoas que realmente parou no tempo e parou. isso. Agora, aquele cara que buscou conhecimento, ele viu que a tendência agora é ter robô nas fábricas, pô, eu era o operador de máquina, qual que é a minha ideia agora? Cara, eu vou me especializar agora para arrumar um robô. Então, vou ser mecânico de robô. Isso daí. Então, o cara tem que mudar, tem hora que você tem que estar saindo do ponto A para o ponto B. O problema é que o cara quer ficar no ponto A a vida inteira, e aí Exatamente. paga o preço, né, por isso, né? Exatamente. E a pandemia acelerou muito isso, né? Acelerou. Eu vi na pandemia aí que a tecnologia deu um boom. No meu segmento mesmo, que as assembleias nos condomínios eram todas presenciais, na pandemia falou, ou vocês vão fazer assembleia de alguma outra forma, ou não vai ter assembleia. E aí os condomínios foram se adaptando. Hoje a gente faz aí 50% das assembleias de forma virtual. E ainda tem alguns síndicos ainda que ainda Não aderiu. não aderiram ainda. Fala, não, eu gosto de ter mesmo contato presencial. É claro que não vai ser a mesma coisa você ali numa tela com você com contato físico, vamos dizer. Mas é a tendência, então assim, não podemos ignorar, da forma que você falou, não podemos ignorar a tendência. E tem administradora que não se adaptou até hoje. E elas falam, não, a gente só faz presencial. E se você não se adaptar, não pegar as ferramentas que existem aí no mercado, não se adaptar, a tendência é de quebrar como o pessoal do carburador que você trouxe como Sim. exemplo, né? Tem que pegar, né, as pessoas que têm que se preparar, né, para a chegada de novas tecnologias. Isso seja na área, estamos falando de TI ou um outro segmento, né? A Vladimir falou mesmo, né, que não adianta que a pessoa querer, às vezes, ficar... Ela aprendeu a fazer um trabalho manual, ela acha que vai ficar naquele trabalho manual a vida inteira. O mundo evolui, está em evolução constante o tempo todo, né? Então, nós temos que nos preparar, né? Com certeza, um bom profissional hoje, tá? Se preparar nas ferramentas de IA que tem no mercado, ele vai ganhar muito bem. Porque hoje são centenas já de ferramentas dessa, cada uma trazendo uma solução diferente. E nem todo mundo sabe, né? Então, aquela pessoa que for lá estudar sobre isso daí, se preparar, saber qual que é a melhor para cada tarefa, né? Essa pessoa ela vai sair na frente. Ela vai ganhar dinheiro sabendo usar a própria IA, entendeu? Então, o que não pode é de ficar parado, né? Ah, tá chegando coisa nova, vamos ver o que que é isso, né? Pô, isso vai somar, vai ajudar a gente de certa forma? Vai. Então, vamos aprender sobre isso também. Vamos saber como usar isso, né? Ou trazer alguém como já que está, né, mais preparado, que buscou mais, conhece mais sobre esse assunto, para nossa equipe. E aí Sim. o negócio roda perfeitinho, né? Você vê que a IA, eu tenho um amigo meu que ele tá montando um curso, a IA tá fazendo tudo. Imagens, ele pega, ó, eu quero uma imagem assim, assim, com um detalhe desse, com uma chama de fogo, com isso, com aquilo, aí atrás, a imagem pronta. Ele não precisa mais ficar pesquisando, fazendo montagem, aí atrás pronta, e a coisa mais linda. Então, para você ver como, a que nível que chegou a tecnologia. Então, o jovem que tiver hoje, eu falo, internet é um campo gigantesco, e o garoto, a garota, você quer ficar bem de vida, investe nisso, que você com certeza vai ter um futuro assim fantástico. Tecnologia está aí para... Eu fui até na palestra do amigo meu recentemente, o Duque. Ele tem até um podcast aqui também. Ele grava aqui o podcast. Eu fui na palestra dele e na palestra ele falou: Pessoal, vocês que estão aqui assistindo a palestra, não pensa que foi eu que fiz isso aqui tudo bonito nessa apresentação. Foi tudo quem fez foi a inteligência artificial. E os slides bonitos na palestra dele, né? Aí no meio dos slides teve um slide lá que deu um erro. Uma letra ficou sobreposta sobre a outra, uma frase ficou sobreposta sobre a outra. O que ele pegou e fez? Ele colocou a culpa no IA, né? Ele falou: Gente, isso aqui também foi IA. É porque a IA também pode falhar, né? Pode Então errar tem que também. ter ali uma Supervisão, conferência, tem que ter né? um humano por trás disso daí, tá percebendo que não é só Exatamente. IA. E quem dá o Isso. comando para IA criar é É o um ser ser humano. humano. É o Então ser precisa de humano. alguém por trás para saber pedir para chegar no resultado também. Então não vai perder, né? Tem que só se preparar, né? Interessante, Que legal, né? né? Papo interessante. Adriano, e a blindagem, você indo para Goiânia, a blindagem continua. A empresa sua está aqui, a sua sede é aqui em Mauá, da blindagem, né? Como que fica, né? Por exemplo, o cara que está empreendendo, às vezes ele fica com essa dificuldade geográfica, né? Ah, eu estou montando uma empresa aqui, a outra aqui.
Você tem uma equipe que vai ficar? Como que você já Vou, pensou vou nisso? até complementar a pergunta do Vlad, porque ele tá falando de Mauá e de Goiânia, mas você ainda falou que tem também uma empresa lá em Portugal. Então, como que você faz exatamente Administrar a isso tudo, né? administração de tudo Tá. isso, né? Respondendo aí sobre a blindagem tem uma equipe, né? Então nós temos ali engenheiros, temos arquitetos, temos vendedores, temos centro comercial, né? Temos a nossa área de produção. Não muda, Não né? muda. Mesmo eu estando fora, né? Hoje com a comunicação, né? Pela internet, a gente faz todas as reuniões normalmente com o cliente ou com a nossa equipe, tudo pela internet. E eu venho para cá, né? A cada 15 dias, a cada 20 dias, vou dar uma passada por aqui ainda, né? Tá. Mas hoje, com as ferramentas que tem, é possível você fazer qualquer administração de qualquer negócio em qualquer lugar, né? Não se limita mais a você estar presente. Lógico, a sua equipe tem que estar bem preparada, bem treinada, Sim, tem que saber os processos, né? Porque você vai estar um pouco mais ausente fisicamente, né? Mas o contato por telefone, pela internet, tem tantos outros caminhos aí para fazer contato que você não perde nada com isso, você estando longe. Ah, como que eu administro, né, os negócios fora, né? Reuniões virtuais, como você falou do condomínio, reuniões virtuais, né? sim. Portugal, nós fazemos uma reunião uma vez por semana, né? Então, ali eu sei como é que tá. Uma que nós temos ferramentas de acompanhamento do negócio. Então, o que está rodando lá, vou dar um exemplo, né? Então, as carrinhas são rastreadas. As carrinhas são os carros utilizados, as vans utilizadas para o turismo. Elas são rastreadas com rastreadores, nós temos login e senha. Né? Então, eu quero saber se essa carrinha minha rodou, o que ela fez hoje. Eu mesmo, a qualquer momento, eu vou no aplicativo, eu vejo, entendeu? Usando as ferramentas que existem hoje no mercado, Tecnologia. 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 Eu falo, nossa, eles foram ali no Palácio da Pena, subiram 3, 4 vezes, foram para Lisboa, né? Então a gente consegue acompanhar. E fora isso, as reuniões, nós temos responsáveis lá também, né? O gestor que cuida para nós ali todo a parte legal, que é a documentação para a carrinha rodar, e as manutenções também. Temos duas pessoas responsáveis lá. E o restante é comunicação por telefone, né? Por telefone, WhatsApp, muito WhatsApp, reunião hoje, né? E funciona perfeitamente, né? Lógico, acaba aproveitando para ir passear às vezes, numa passadinha, já vejo um negócio, entendeu? Sim, Né? Mas assim, 99% do tempo é tudo por videoconferência, WhatsApp, legal. telefone. Roda perfeitamente. Então, não tem mais limite de espaço, né? Com, com telefone, vídeos, né? Chamadas, tal, você pode estar em qualquer espaço, qualquer lugar, você resolve qualquer problema. E você acha que vai ter alguma dificuldade lá na blindagem, no caso, porque a cultura vai mudar um pouco, você estando um pouco mais distante, né? Porque eu acredito que a empresa de Portugal já nasceu dessa forma, né? E a blindagem não. Eu tô te perguntando isso porque eu abri uma filial há 3 anos. E eu estava há 10 anos dentro da empresa, na matriz, e a minha equipe me vendo todos os dias lá. E quando eu abri a filial, para eles foi um baque. Não, você não vai estar mais aqui, como que vai ser? Eu falei, meu, tudo vai continuar da Sim. mesma forma, só não vou estar mais aqui fisicamente, né? E vai ter alguma mudança de cultura? Você acha que vai ter? Eu acho que nós vamos sentir um pouco menos, porque de um ano para cá, mais ou menos, nós já vim preparando a equipe, né? Então tem uma parte que já trabalha home, já está acostumado a trabalhar já não no escritório da empresa, Ah, né? Então, tá, esse conceito nós estamos implementando já faz um tempo, né? Não tá. vamos pegar ninguém agora, né, de surpresa, ó, tá mudando, vai ser mais assim. Então, isso veio aos poucos, né? Então, a nossa arquiteta, por exemplo, ela vai para o escritório 2 vezes por semana, né? Então, ela já está a maior parte do tempo dela trabalhando home, né? As vendedoras já nem vão para a empresa, passam lá para fazer fechamento de vendas ou fechamento mensal, pouco se passa na empresa, né? Elas ficam mais em cliente, visitando cliente, na rua. Então, essa cultura nós estamos implementando de um ano para cá, mais ou menos. Então, eu acho que o impacto vai ser pouco. Né? Legal. Estamos chegando com esse impacto vai ser pouco. Logicamente, você pega um cenário onde você trabalha fisicamente todo mundo, você e sua equipe, né? E de repente você precisa fazer uma mudança e você sai daquele ambiente, eu acho que ali você tem um impacto um pouquinho maior, né? No nosso caso, nós vamos preparando isso daí, já deixando o pessoal uma parte home, outra parte presencial, já para ir colocando essa cultura que a gente pode estar um pouco mais longe, um pouco mais afastado, e o negócio tem que funcionar da mesma forma. Né? Interessante. Nossa, já olhou ali, né? Deixa eu dar uma olhadinha. 1 hora se Uma passando. hora.
Nossa, rápido, né? Sempre passa rápido. A gente sai daqui sempre com um monte de pergunta ainda para fazer, né? Dá pra conversar aqui o dia todo, né? Adriano, para nós foi um prazer muito grande ter você aqui com a gente, né? Enobreceu mais ainda o nosso canal e fique à vontade agora para falar com o público, redes sociais, contato, como que as pessoas te encontram, alguma frase de impacto que você leva para sua vida, o que você agora o espaço é seu aí, você e o público. Maravilha, tá? Primeiramente, agradecer a vocês novamente, né, pelo convite, né? E o canal, um canal sensacional que vocês têm, né? Que eu acho que agrega muito, soma muito para os empreendedores, né? A rede social da nossa blindadora é construblin.com.br, é o site. Instagram é o nosso Construblin. Lá tem os telefones, já tem link direto para você falar com o WhatsApp de uma vendedora, suporte que for necessário, tudo pelo site e pelo Instagram. Os canais estão lá, né? E dizer, não, acho que a frase que fica aqui, não desista dos seus sonhos, né? Mesmo que muitos, né, vão falar que não é a hora, o Brasil não é para isso, não é o momento, não desista, né? Se prepare, estude, pesquise, tá? E faça com excelência tudo aquilo que você for fazer. Faça diferente, não faça igual a todos. Eu acho que isso fica como uma lição para nós, para os nossos negócios também. Não entrega o que todo mundo entrega, tá? Entrega algo diferente, entregue algo a mais, entregue sempre com qualidade. Top. Interessante, né? Legal, né? Gente, vocês viram aqui que aqui não é brincadeira não, né? São mensagens como essa que a gente gosta de trazer aqui no canal. Queria Sim. agradecer a vocês que estão aqui assistindo o nosso canal. Como eu falei, assiste os vídeos anteriores, porque tem muito conteúdo bom. Empresários aqui, como o Adriano, que vai trazer mensagens, insights, né? Dicas e Com histórias, né? Super interessantes. Curta, compartilha com o pessoal, né? Deixa comentários, porque isso fortalece a gente no YouTube. O YouTube vê a relevância do conteúdo que a gente está trazendo. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Então, o canal da Última Linha é Última Linha Oficial no Instagram. E o meu, sou o Eduardo Nascimento. Vladimir. O meu, Vladimir, com V e 2 R's no final. Até breve. Até a próxima. Até a próxima.